Meu caro senador Blairo Maggi, presidente dessa Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Controle, queria cumprimentar os senadores Aloysio Nunes Ferreira, senador José Pimentel, a todos os assessores, funcionários aqui, nosso senador Aníbal Diniz e os assessores, funcionários aqui da casa, os que me acompanham, assim como a imprensa também. Senador Blairo, eu queria agradecer essa oportunidade. Tão logo foi formalizado o convite, eu entrei em contato com sua assessoria para marcar essa nossa conversa, esse meu depoimento. É verdade que, naquele momento, a gente não tinha pensado numa conjuntura como a de hoje, em que a vontade que a gente tem é de conversar mais sobre as questões aí que nos preocupam tanto e quem sabe até depois a gente pode bater um papo, pois vencido a primeiro ponto de pauta, disposto a gente conversar um pouco sobre esse tema tão candente aí que são das mobilizações. Mas eu queria, de todo modo, me colocar absolutamente aqui pelo tempo que for necessário à disposição dos senhores para todo tipo de esclarecimento. Dizer que, quanto ao objeto central desse meu depoimento, eu estou, e acho que eu posso, espero ao longo do meu depoimento esclarecer suficientemente aos senhores. Fico sempre pensando que, se a revista que me fez aquela acusação tivesse publicado a íntegra das nossas respostas, talvez eu não estivesse aqui nesse momento. Tal a tranquilidade, tal a clareza dos acontecimentos. A acusação central de que eu promovi uma investigação paralela à investigação, ao processo de sindicância promovido pela Casa Civil, é absolutamente fora de base, não encontra nenhuma base na realidade, e eu espero, com simplicidade, poder esclarecer esse fato aos senhores e compareço aqui na qualidade de servidor público para justamente tentar prestar essa informação aos senhores. Eu quero lembrar dos fatos. No dia 23 de novembro de 2012, foi deflagrada a operação Porto Seguro, que é nosso caso aqui, e 3 dias depois, no dia 26/11, a Casa Civil abre uma sindicância investigativa. Devo dizer que a decisão de abrir a sindicância na Casa Civil foi uma decisão compartilhada pelo Gabinete Pessoal, pela Casa Civil e pela Secretaria-Geral, uma vez que, tendo o princípio, o fato de que, embora o objeto fosse uma funcionária ligada ao Gabinete Pessoal, como se espraiava por várias outras instâncias do governo, pessoas que, de alguma forma, estavam envolvidos nessa ação, verificamos que a Casa Civil era a instância mais adequada para realizar esta sindicância. A Casa Civil instaura a sindicância no dia 26 de novembro e já em meados do mês de janeiro conclui a investigação, entregando à CGU, a Controladoria Geral da União, o resultado da sindicância, e a CGU determina a abertura de um processo administrativo disciplinar, um PAD, que está ainda vigindo, que está ainda em processo de realização. O que ocorre e que deu, digamos, margem para uma interpretação, a nosso juízo, absolutamente equivocada daquela matéria, de que estaríamos fazendo alguma coisa em paralelo. Como é do conhecimento dos senhores, está ligada à Secretaria-Geral, a CISET, uma Secretaria de Controle Interno, que tem por objetivo, aqui eu tenho os documentos que depois eu posso deixar aos senhores, fazer um processo de investigação e de acompanhamento de todos os órgãos ligados à Presidência da República e tem também, sob sua competência,
as tarefas de correição. A CISET, é bom e oportuno que se informe, ela é composta exclusivamente por funcionários de carreira ligados à CGU, portanto, com um padrão de comportamento de órgão de Estado, que, embora esteja funcionalmente vinculado, nesse caso, à Secretaria-Geral, em outro momento foi à Casa Civil, até início de 2011, ela tem um padrão de independência, de autonomia de comportamento próprio e adequado aos órgãos de controle. De tal maneira que, naquele processo, sem que fosse dado ciência a mim, como ministro, e sem que houvesse a necessidade de fazer qualquer comunicação a mim, a CISET faz, no dia 28 de novembro, um comunicado à Casa Civil que ela passaria a acompanhar o processo de sindicância. Tudo isso, evidentemente, dentro de um processo reservado, interno. O vazamento não é de responsabilidade da CISET, e muito menos nosso, ele é inadequado, evidentemente, em que a CISET passa a acompanhar e, no mesmo dia 28, envia um documento interno, insisto, no seu papel de correição, para a Casa Civil, chamando a atenção de alguns procedimentos, de algumas questões que poderiam suscitar eventual nulidade do processo. Esse era o objetivo central do documento, que, inclusive, senador, nós já enviamos a pedido e sob reserva ao senador Aloysio Nunes, e que deveremos enviar também ao senhor sobre o mesmo cuidado da reserva, uma vez que está anexo ao processo que decorre agora na CGU. A CISET apresenta, portanto, um rol de observações à Casa Civil, chamando atenção para a necessidade de alguns ajustes, de alguns procedimentos, exatamente para evitar a nulidade. A Casa Civil, em janeiro de 2013, responde a esse documento da CISET, atestando a sua competência, reforçando a sua competência e defendendo os seus procedimentos. Analisando internamente os dois documentos, nos demos por satisfeito, o processo continuou e, num prazo, eu diria, recorde para esse tipo de documento, de procedimento, o processo foi entregue para a CGU e ensejou a instalação de um processo administrativo disciplinar. Portanto, eu acho que foi um processo exemplar, não houve, da nossa parte, nenhuma divergência, evidentemente, do mérito. Pelo contrário, nós elogiamos internamente o procedimento da Casa Civil e não teria nenhum sentido, qualquer iniciativa da nossa parte de tentar atrapalhar ou fazer alguma investigação paralela ou criar algum tipo de problema para que o procedimento se desse da forma mais adequada. Eu vou tomar a liberdade, já para finalizar essa parte inicial, de ler para os senhores a íntegra da nota que nós, ou melhor, a íntegra das respostas que demos à revista quando das perguntas que nos foram dirigidas para a matéria. Infelizmente, insisto, a revista não usou esse outro lado, deu apenas uma resposta genérica ao final da matéria, o que permitiu, de fato, uma interpretação de que nós estávamos fazendo uma investigação paralela. Isso, infelizmente, ocorre quando uma pergunta é feita não com o objetivo de permitir a defesa, e sim apenas para tentar legitimar uma verdade pré-estabelecida por quem tem interesse nisso. A Veja nos pergunta da seguinte forma: durante o trabalho da Comissão de Sindicantes da Casa Civil, que investigou Rosimério Noronha, a Secretaria-Geral da Presidência, por meio do Departamento de Controle Interno, abriu uma investigação paralela para acompanhar as sindicantes da Casa Civil. Esse mesmo Departamento de Controle Interno emitiu uma nota técnica sobre irregularidades no procedimento das sindicantes da Casa Civil. A Secretaria-Geral da Presidência está de acordo com o teor da nota técnica do Departamento de Controle Interno? Como a Secretaria-Geral da Presidência interpretou as ações da Comissão de Sindicância ao desconsiderar o trabalho do Departamento de Controle Interno?
Nossa resposta: é falsa a informação de que a CISET abriu uma investigação paralela para acompanhar a sindicância da Casa Civil. Essa sindicância foi realizada normalmente, sem participação da Secretaria-Geral, após técnicos da Casa Civil e da CISET esclarecerem as razões da condução da sindicância por aquele ministério. Esse esclarecimento foi o único objeto da nota técnica da CISET, que de modo algum interferiu nos trabalhos da Comissão de Sindicância. Considerando a sindicância, veja agora, considerando a sindicância do caso Rosemary, é comum a Coordenação Geral de Correição abrir processo de acompanhamento para atuar nos casos em que não é chamada pelo ministro da pasta? Responde a Secretaria-Geral: sim, em 100%, quero insistir, em 100% das sindicâncias são instaurados processos de acompanhamento. Em quais situações isso já ocorreu? Pergunta da revista. Resposta: em todas as situações, sempre que um procedimento disciplinar é instaurado, a COREG, CISET, Corregedoria de Acompanhamento da CISET, abre um processo de acompanhamento. A Coordenação Geral da Correição não deve atuar apenas quando provocada? Resposta: não. O Decreto 5.480 de 2005 e o Decreto 7.688 de 2012 estabelecem que a CISET-PR deverá supervisionar as atividades de correição desempenhadas pelos órgãos e entidades submetidas à sua esfera de competência. Pergunta final: quem provocou a Coordenação Geral de Correição a atuar nesse caso Rosemary? Resposta: não houve e não há necessidade de provocação. É o exercício das atribuições legais impostas à CISET da Secretaria-Geral da Presidência da República. Assessoria de Comunicação, no dia 4 de maio de 2013. Essa, portanto, foi a nossa resposta, as nossas respostas, e eu, naturalmente, me coloco aqui à disposição dos senhores senadores, das senhoras senadoras. Queria cumprimentar também a senadora Ana Rita e o nosso senador Rodrigo Hollenberg, que estão aqui presentes, e me coloco absolutamente à disposição dos senhores. Muito obrigado, ministro.